E aí, pessoal, todo mundo bem? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou fazer uma videoaula rápida de como que se calcula a média aritmética e média ponderada, com base em um exemplo muito pertinente a alguns dos meus alunos na escola onde eu trabalho. O pessoal tem tido alguma dificuldade de entender o conceito de média aritmética e a diferença que isso tem em relação à média ponderada. Para a aula de hoje, a gente vai utilizar uma ferramenta computacional que é o Excel, na verdade é o LibreOffice Calc, que é uma ferramenta de software livre, ou seja, é gratuita, que você pode utilizar em substituição ao tradicional Microsoft Excel, que é um software pago, tem problemáticas aí com relação à utilização dele, né? Mas vamos lá, sem perder mais tempo. Bom, tá aparecendo aí para vocês, primeiramente, aqui do lado esquerdo, uma planilhinha, né? Com alguns dados que eu vou criar com vocês e algumas fórmulas malucas, né? Essa primeira fórmula aqui é a fórmula da média aritmética simples, né? Quando você vai tirar a média, por exemplo, eu quero tirar a média das idades de 10 pessoas. Você soma as idades de todas elas, o resultado você divide por 10. Eu quero tirar a média do peso de uma população de 100 mil habitantes. Você soma todos os pesos de cada indivíduo, né, dos 100 mil indivíduos, e divide pelo número de habitantes, no caso, por 100 mil. Isso é média aritmética, né? Agora, a média ponderada é quando você atribui pesos diferentes para cada quantidade. Por exemplo, um professor, quando vai calcular a média de um aluno, se ele for utilizar a média ponderada, ele pode atribuir, por exemplo, o peso 2,5 para uma prova, o peso 1 para as atividades em sala, esse tipo de coisa. Os meus alunos do colégio onde eu trabalho, a gente fez uma mudança esse trimestre, né? Que foi introduzir a ideia de que todas as atividades têm um peso de prova, né? Então, todas elas tinham o mesmo valor. Fazer uma prova, fazer uma lista de exercícios, tinha a mesma validade, tinha a mesma significância no cálculo da média, né? Então, eu vou fazer um exemplo primeiro aqui com vocês de como seria uma média aritmética simples para um caso onde a pessoa tirou 10 em tudo, né? Por exemplo, a pessoa que tirou 10 na prova, 10 na atividade 1, 10 na atividade 2, 10 na atividade 3, 10 na atividade 4, e assim sucessivamente. Como que seria a média dela? Obviamente é 10, mas o cálculo, pela fórmula que vocês estão vendo, a gente vai somar todas as notas e depois dividir pela quantidade de atividades, ou provas, ou tudo que nós tivemos. Então, nesse exemplo que eu estou dando aqui, tivemos 2 provas e 5 atividades, né? Então, são 7 trabalhos, por assim dizer, né? Olha como que a gente vai fazer essa média. O Excel ele trabalha com a mesma métrica da linguagem das expressões numéricas, né? Então, vamos pegar aqui, ó, a primeira nota, mais a segunda nota, mais a terceira nota, mais a quarta, mais a quinta, mais a sexta nota, mais a sétima nota. Esse resultado eu vou dividir pela quantidade de notas que eu tive, que foram 7. Então, obviamente, alguém que tenha tirado somente 10 vai ficar com 10 de média. Aí tem algumas mudanças. Vamos supor que o aluno ele não fez a primeira atividade. Olha como que isso muda, né? Vou até arredondar aqui para a primeira casa decimal, para a gente ter um resultado um pouco mais razoável. Vou mudar aqui o número de casas. Bom, não tem problema. Isso aqui é na primeira casa decimal, olha lá, 8,6. Então, perceba, nessa conjuntura de 7 notas, o cara que não faz uma atividade, ele chega a perder até 1,4 na média. É muita coisa, percebe? Então, quando você tem uma média aritmética calculada para 7 atividades, todas elas com o mesmo peso, cada atividade dessa tem aí mais ou menos 1,4 de valor se você não entregar, né? Então, é isso. Aí, por exemplo, se o cara vai lá e tira 5,2 aqui, cai mais um pouco, né? Aí tá, ele foi lá na primeira prova e ele tirou 3. Né? Olha como vai caindo, né? Aí teve uma outra atividade que ele não entregou, 5,5. E essas coisas vão, com certeza, impactando na nota final, correto? Então, tudo isso tem a sua significância, né? Normalmente, né, o que alguns professores fazem, boa parte deles, né,
é atribuir peso para as atividades. Por exemplo, eu acho que a prova é mais importante, eu vou dar um peso para ela. Enquanto eu vou dar um exemplo aqui. Faz de conta que eu tenho o peso 2,5 para as provas e o peso 1 para as minhas atividades, né? As atividades de 1 a 5. Então, como que ficaria o cálculo da média se fosse por média ponderada, né? Se fosse por média ponderada, seria o peso 2,5 que multiplica a primeira nota, mais uma vez a segunda nota, mais uma vezes a terceira nota, mais uma vezes a quarta nota, mais um vezes a quinta, mais um vezes a sexta, todas essas aqui tem peso 1, e aí volta para o peso 2,5, né? Para o peso 2,5, que está multiplicando a segunda prova. Todo esse resultado aqui eu vou dividir pela soma dos pesos. E aí, na nossa conjuntura que eu mencionei para vocês ali agora há pouco, né? Quais são os pesos? 2,5 da primeira prova, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um das atividades, mais 2,5 da segunda prova, né? Então, eu fiz de propósito aqui, né, para que a soma dê 10, né? Foi proposital para facilitar o entendimento aí de vocês. Esse asterisco, tá, no Excel é o mesmo que multiplicação, e a barrinha é divisão, tá bom? Então, isso aqui daria uma média 5,7 se a gente tivesse a questão dos pesos, né? Aí, por exemplo, o sujeito vai lá e tirou 5 na prova, já sobe bastante, só para 6,2 nessa conjuntura aqui, né? Essas atividades aqui, elas impactam bem menos do que as provas propriamente ditas, né? Então, tem essas características inerentes ao cálculo da média ponderada. Então, espero que tenha ficado claro a diferença de média ponderada e média aritmética. O que nós fizemos no colégio onde eu trabalho foi média aritmética simples, com 7 notas, né? Com 7 quesitos, que seriam 5 atividades e 2 provas, né? Infelizmente, muitos alunos deixaram de entregar algumas atividades, e quando você deixa de entregar, é 0. Então, pensa comigo, nesse exemplo que eu mencionei aqui, né, que é o exemplo que eu utilizei na escola onde eu trabalho, o aluno que não entrega uma atividade que tem o mesmo peso que uma prova, em uma conjuntura que tem 7 notas possíveis, ele chega a perder até 1,4 na média. Isso é muito grande. E é por isso que, infelizmente, muita gente aí não teve a nota que gostaria que tivesse, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado quando o professor falar assim, olha, eu vou calcular média usando média aritmética simples, onde todas as atividades e provas têm o mesmo valor. Isso é uma faca de dois gumes. Enquanto isso ajuda, né, você, caso tenha ido mal numa prova, você pode compensar nos trabalhos, que você pode fazer em casa, com consulta, tirando dúvida com o professor durante vários dias. Por outro lado, se você deixar de fazer esses trabalhos, fatalmente a sua nota vai cair bastante. Então é isso, pessoal. Bons estudos para vocês aí, sucesso, grande abraço.